Você já deve ter reparado que a nossa sociedade tem mudado bastante nos últimos anos, você concorda? A tecnologia vem transformando a maneira com que a gente se relaciona com o nosso trabalho, por exemplo. Muda a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, de maneira geral. O vídeo de hoje é para a gente discutir essas mudanças nas práticas em saúde, no nosso trabalho como profissionais de saúde. A ideia aqui é que a gente está começando um processo de transformação. O uso de inteligência artificial na área da saúde ainda é muito incipiente. A gente ainda não consegue dimensionar o impacto de técnicas como aprendizagem profunda, né, o deep learning, ou fenotipagem profunda, ou dos registros eletrônicos em saúde e a inteligência artificial fazendo análises de todos esses registros. A gente ainda não consegue dimensionar quanto o nosso trabalho vai mudar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente não consegue nem vislumbrar ainda o que vai acontecer com as práticas em saúde. E aí, para guiar a nossa discussão aqui nesse vídeo, eu lembrei de um filme que eu adoro e que eu assisti recentemente, assisti de novo, que se chama Tempos Modernos, um filme do Charlie Chaplin. Só de ser um filme do Charlie Chaplin já vale a pena ver. É impressionante como o Charlie Chaplin consegue transmitir ideias complexas a partir da expressão corporal dele, né? A expressão facial. O Charlie Chaplin fala muita coisa sem usar palavras, é incrível. Então, só por isso o filme já vale. Mas tem um outro aspecto que faz o vídeo valer muito a pena. O filme valer muito a pena. Aliás, tem no YouTube, é só você digitar aí Tempos Modernos, dá para assistir o filme completo, tá? Bom, o que faz o filme valer a pena, para além da genialidade da expressão corporal e facial do Charlie Chaplin? Esse filme é da década de 30 e ele discute a relação do ser humano com o trabalho em uma fábrica a partir das mudanças que acontecem com a Revolução Industrial e a substituição do trabalho mais braçal do ser humano pelo trabalho de máquina. E aí, quando eu estou falando substituir o trabalho braçal do ser humano por uma máquina, não é só isso que acontece, né? Porque a partir do filme eu fiquei refletindo. Não é só que o trabalho foi substituído. O trabalho do ser humano também foi se tornando cada vez mais parecido com o trabalho de uma máquina. Então, não só se substituiu o trabalho que era de um ser humano, a máquina passou a fazer, mas o próprio ser humano trabalhando passou a trabalhar de uma maneira mais parecida com que uma máquina trabalha, uma forma mais robotizada, sem alma, né? Uma forma mais alienada, a gente pode dizer assim. O trabalho do Charlie Chaplin era apertar parafuso. E aí vinha uma esteira, né, uma linha de produção, vinha aquela esteira rolando e ele tinha que apertar parafuso o mais rápido possível. E às vezes ele perdia ele tinha que andar um pouco para chegar no que ele tinha perdido, atrapalhava o parceiro. Aquelas coisas do Charlie Chaplin, né, ele faz de uma maneira muito cômica isso. Bom, mas ele tá lá apertando parafuso. E esse personagem do Charlie Chaplin fazia isso todo dia, o dia inteiro, de uma maneira tão maçante que ele acabou pegando esse movimento e não conseguia mais parar de fazer o movimento que ele fazia ali durante o trabalho. Então ele saía do trabalho e ele ficava ali com os braços fazendo assim, porque ele não conseguia parar. Até tem uma cena interessante que vem um inventor de uma máquina que era para comer, inclusive. Até a alimentação ia ser robotizada, e aí a máquina, a mesa girava e pegaram o personagem do Charlie Chaplin como cobaia, e aí colocava comida na boca dele e tal, e a própria máquina deu uma pane, e o presidente da empresa falou, não, essa máquina não serve, assim, mas, ou seja, até a alimentação
daqueles seres humanos estavam correndo, a alimentação estava correndo risco de virar robotizada também, né? Mas o Charlie Chaplin, tão robotizado que não conseguia parar de fazer aquele movimento, teve um momento que tudo aquilo foi se intensificando e ele entrou em crise. E quando ele entra em crise, ele acaba caindo na esteira de produção, e aí tem uma hora que não fica nem tão claro o quanto que ele, por acidente, caiu na esteira, ou ele, em um momento, parece que ele realmente mergulha para dentro da máquina, e ele entra na máquina. E essa cena é uma das cenas mais bonitas da história do cinema, porque é o personagem do Charlie Chaplin, então, dentro da máquina, no meio das engrenagens e parafusos e todas aquelas coisas acontecendo, a máquina tá funcionando e ele tá lá dentro, e ele não consegue parar de apertar parafuso, então ele lá dentro da máquina, continuando com o trabalho repetitivo dele. É muito simbólica essa cena, né? Então é um ser humano sendo engolido por uma máquina e não conseguindo parar de trabalhar como a máquina. Ou seja, ele dentro da máquina ele se tornou parte daquela máquina e ele trabalhava como uma máquina. O que aconteceu é que com a Revolução Industrial e essa substituição do trabalho braçal do ser humano por um trabalho da máquina, e até o trabalho braçal do ser humano ficando cada vez mais maquinizado, para os profissionais que atuavam de uma maneira mais intelectual, né, usando mais a inteligência, a criatividade, o papel na sociedade estava preservado, né? Porque o discurso era o seguinte: as máquinas estão substituindo o trabalho braçal, mas não tem como substituir a inteligência do ser humano, não tem como substituir a criatividade do ser humano. Bom, para jogar xadrez você precisa de inteligência e você precisa de uma boa dose de criatividade. A máquina está fazendo isso, e está fazendo bem, e está fazendo melhor do que o ser humano. E quando a gente se depara com uma máquina jogando xadrez melhor do que o ser humano, isso começa a assustar a gente. Porque o trabalho intelectual que estava preservado e estava protegido, agora passa a estar ameaçado também. Então, profissionais de saúde, ouçam o que eu tenho a dizer. A inteligência artificial está substituindo a nossa inteligência em algumas áreas. Ainda não chegou de forma tão impactante na saúde, mas vai chegar. E a gente precisa olhar para isso e precisa pensar o nosso papel. Qual será o papel do profissional de saúde daqui a 10, daqui a 20 anos? O que tem acontecido agora é os registros eletrônicos em saúde terem um papel cada vez maior. Se você for num hospital hoje, a quantidade de dados que é produzida é imensa. E isso já está impactando de alguma maneira o trabalho do ser humano, porque você vê enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos naquela correria porque tem que atender tantos pacientes, tem que preencher relatório, tem que dar o questionário para o paciente responder, tem que se preocupar com a árvore de decisão diagnóstica e qual vai ser o diagnóstico. Ufa, é muita coisa, não é? E diante dessa muita coisa e da cobrança de produtividade, em alguns momentos parece que o trabalho do ser humano em uma grande instituição, principalmente, está cada vez mais parecido com o trabalho de uma máquina. Seres humanos sendo engolidos por máquinas e trabalhando como máquinas. Esse é o perigo e é para isso que a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Acho que uma boa pergunta para a gente refletir é a seguinte: o que do seu trabalho hoje em dia não pode ser substituído por uma máquina? O que você faz hoje no seu trabalho que você acredita que uma máquina não vai conseguir fazer? Eu poderia ficar discorrendo aqui sobre isso, mas eu não vou fazer isso, eu vou me segurar,
porque eu quero que vocês reflitam sobre isso e eu quero contar com a resposta de vocês. Então eu estou convidando vocês agora, nesse momento, você que acabou de assistir esse vídeo e é profissional de saúde, reflita sobre isso e escreve aqui no comentário, eu quero saber o que você acredita que você faz hoje que uma máquina não vai fazer. Acho que essa é a principal pergunta que a gente tem que se fazer em relação ao avanço da tecnologia e aos tempos modernos ou pré-modernos em que a gente vive atualmente. Conto com a resposta de vocês, eu quero ler depois e vou comentando conforme as respostas forem chegando. Um abraço para todo mundo, a gente volta num próximo vídeo com mais discussões e reflexões sobre saúde, sobre psicologia, sobre interdisciplinaridade, sobre tecnologia e sobre a vida em geral. Até!